O Botafogo surpreende a mídia esportiva, a imprensa esportiva vai ficar de boca aberta com o elenco que o Botafogo está montando. O Danilo foi apresentado, deu algumas palhinhas na entrevista coletiva e tem o provável time do Botafogo para o restante do ano de 2025. A análise das posições do Botafogo está muito bacana, esse Costa Mídia Esportiva que eu vou trazer para vocês. Então, se você é amante do futebol, gosta desse tipo de conteúdo, eu te peço, antes do vídeo, clica aqui para se inscrever para você não perder nada, que eu trago informações dos principais times do Brasil todo dia aqui para vocês. Se inscreve para você não perder nada, crédito do vídeo o Sport TV, bora ver o timaço do Botafogo. Está nesse momento apresentando o Danilo, novo reforço para a temporada e atualmente o mais caro reforço da história do Botafogo, porque sempre pode vir o próximo. E o Danilo está sendo apresentado aos jornalistas. Você está vendo aí já imagens dele com a camisa, com o número 35. Vai ser a camisa utilizada pelo Danilo. Mais um reforço desse Botafogo e atualmente, como eu disse, superou a última contratação que até então era a mais cara da história do clube, né? E a gente falando de números convertidos para reais, né? Em reais, a contratação mais cara da história agora é a do Danilo. Tá vestindo, ó, camisa 35, vai ser a camisa que ele vai usar. A contratação mais cara da história do Botafogo ainda... Por enquanto, tá? Porque da semana que vem a gente pode atualizar. É a maior da última semana, né? Isso. Mas ela começa com essa série de maiores, começa com o Patrick de Paula também, do Palmeiras, lá atrás, vocês lembram? Sim. Que vinha com toda essa expectativa de ser o jogador para fazer a 2023, né? Na virada da Série B para a Série A, não é isso? Então, bem ali naquela transição ali do Botafogo, né? Que começava a ver mais dinheiro. Tomara que o Rio de Janeiro faça bem ao Danilo e que ele consiga se adaptar bem ao dia a dia do Botafogo e mostrar tudo aquilo que a gente imagina. Potencial tem um jogadoraço, né? Então, ano passado ganhou 2, né? Se seguir melhorando, o Botafogo ganhou 2 títulos da Libertadores e o Brasileirão. Danilo brincou e gostaria, claro, no melhor dos sonhos, de conquistar os 3 títulos. Danilo agora apresentado oficialmente, o jogador do Botafogo. Falamos aqui, né, do valor da contratação nesse momento, até agora, a contratação mais cara da história do Alvinegro. Em reais, são 142 milhões de reais e 700 mil. Até então, a do Almada era maior, com 137 milhões. Luiz Henrique custou 85, nesses 5 mais, né? Top 5 do Botafogo. O Santi Rodrigues, 85 também milhões, mesmo valor do Luiz Henrique. E o Jair Cunha, zagueiro, 71 milhões eram as contratações mais caras até então do Botafogo. E é interessante ali nas respostas, né, do Danilo chegando ao Botafogo, porque, claro, existe uma expectativa dele, como ele vai entrar nesse time, né? Por exemplo, contra o Corinthians há essa expectativa, mas ele explicou bem a questão física. Talvez, né? A apuração da nossa reportagem é que ele não deve ser relacionado ainda para essa partida, porque ele ficou praticamente ali um mês só treinando com o personal em Salvador, onde estava com a família. Então tem essa questão de readaptação física que talvez não dê tempo para o jogo já desse final de semana. Mas, enfim... Teve um cara que ficou com a família aí treinando 20 dias, 25 dias e definiu o Mundial de Clubes, hein? O João Pedro, né? Chegou na... É verdade. Se for por esse exemplo, de fato, já entrou ali no segundo tempo decidindo, depois foi titular, inclusive na decisão. Lesão, né? No ano passado? Eu acho que tornozelo bem feia, né? Acho que esse é o ponto, acho que do estágio da carreira do Danilo, né? Porque naturalmente a gente vê algumas perguntas ali sobre o retorno do Danilo ao futebol brasileiro, porque ele deixa, né, o Palmeiras numa negociação de 20 milhões de euros para o Nottingham Forest para jogar a Premier League em 2023, que ele tinha sido um dos principais nomes daquele Palmeiras campeão. E aí ele tem 62 jogos, 47 como titular durante 2 temporadas ali e meia. E aí ele fez 6 gols nesse período, deu 4 assistências, né? Recuperou aí 261 bolas para um volante importantíssimo. Só que aí vem justamente essa lesão grave no tornozelo esquerdo. Ele quebrou o tornozelo esquerdo no início da temporada. Primeira rodada. Na primeira rodada da Premier League. E aí, depois ele retornou em janeiro, mas de janeiro para cá são só 12 jogos. E aí, acho que tem um pouco a ver com aquela resposta dele, Ana, quando ele fala da decisão dele do staff de retornar ao Brasil, né? O quanto que a lesão, ele falou, e a lesão muda tudo. Porque ele estava sendo bem aproveitado. Mostramos o número de jogos que ele teve nas primeiras 2 temporadas dele no Nottingham Forest. Repete a idade dele? 22. Danilo agora tem 22, né? Acho que 23, vamos confirmar. Mas muito novo ainda. Muito jovem. E ele, nas 2 primeiras temporadas dele na Premier League, ele é titular do time, ele é importante. Só que a lesão fez com que nessa última temporada ele tivesse poucos jogos, até decidir quando tem a proposta, né? Ele tinha ali outras propostas à mão, 24 anos já me sopraram aqui. Ele decide que, acho que vislumbrando a seleção brasileira, que ele deixou muito claro, que era um jogador muito cotado naquele momento no Palmeiras, para ser um dos volantes da seleção, entende que talvez, nesse momento, caiba a volta ao Brasil ao Botafogo por esse cenário de um pós-lesão grave como aquele teve, né? Os últimos anos, voltar para o Brasil é uma alternativa para você dar um salto de novo na sua carreira, né? A gente tem alguns exemplos de jogadores que foram embora muito jovens, o Pedro, passaram pouco tempo fora e voltaram e ascenderam novamente. Eu acho que o Danilo também vai um pouco nessa esteira.
também pela questão financeira, né? Continua se pagando bem aqui no futebol brasileiro, né? Você não volta aqui, não é você perder dinheiro, né? Para o jogador voltar para o futebol brasileiro. E você ainda volta para um clube com estrutura que vai disputar títulos e que te coloca, de fato, com condição de brigar por vaga, não só na seleção, mas por voltar e retomar o futebol, que era a expectativa que a gente tinha do Danilo, né? Que fosse um jogador que servisse a seleção brasileira. Foi um dos destaques daquele Palmeiras de 2022. Saiu daqui com essa marca e agora teve essa lesão. Passa a jogar menos, né? E porque você vai ter que readquirir esse ritmo e também tem as escolhas do treinador também. E nesse retorno para cá, volta para um time que precisa dele na posição, porque acabou de perder o principal jogador nessa função. Né? Uma resposta imediata do Botafogo, né, Roger? Porque perde o Gregory, que... muito importante, né? Sim, porque o repórter até lembrou da expulsão na final da Libertadores com 1 minuto, mas o Gregory era fundamental para esse time. Aí você imagina uma pena do Gregory, né? Quem vai ser essa dupla do Marlon? Do jogo do mata-mata do Campeonato Mundial, né? E aí o torcedor, claro, deve ficar na expectativa de quem vai substituir um jogador tão importante ali daquele esqueleto do time do Botafogo. O Botafogo vai lá e traz Danilo, né? É uma resposta imediata e a altura até talvez de um nível maior, né? E uma das perguntas foi essa, né? Se ele se achava realmente num nível maior do que o Gregory, porque era isso que o torcedor do Botafogo estava esperando. Sem dúvidas, o Danilo já tem uma carreira mais consolidada, mais jovem, mas bicampeão de Libertadores, vendido para o futebol inglês, uma perspectiva muito grande de seleção brasileira. E eu acho que é nesse ponto que o Danilo escolhe voltar. Seleção brasileira, porque ele é muito talentoso, ele perdeu espaço no último ano por ter tido uma lesão grave, e um nome é chave para mim, para essa volta, que é o nome do Ancelotti. Claro, sim. O treinador dele é o filho do treinador da seleção brasileira e automaticamente o auxiliar do treinador da seleção brasileira. Então, se ele... E esse cara te liga e fala, vem pra cá. Exatamente. Isso, olha, vem pra cá que a gente tá com o seu nome no radar de seleção brasileira, você precisa jogar. Um ano pra Copa. Aqui você vai ter todas as competições à disposição, né? Você vai jogar Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Vou te conhecer no dia a dia, vou sentir o seu talento, aquilo que você pode produzir. Vamos encurtar esse caminho, você me ajuda, eu te ajudo, né? Você vem aqui pro Botafogo, me ajuda nesse meu também, porque é um primeiro desafio pro David, né? Como treinador, e ter grandes jogadores ao seu redor é muito importante para que esse primeiro passo possa dar a ele essa consolidação e, de repente, até desatar esse nó de só trabalha porque é filho do Ancelotti, do principal Ancelotti, do Carlo. E com a ajuda desses caras, é um corta-caminho para a seleção brasileira, né? Entre as críticas, né, que o Botafogo recebeu nessa temporada, entre as dúvidas, principalmente, que se tinha sobre o Botafogo, além, claro, do projeto da preparação tardia, da reformulação de treinador agora no meio da temporada, era em relação às reposições do elenco, né, que perdeu 2 jogadores, principalmente, muito importantes, além de muitas reservas, mas o Luiz Henrique e o Almada. Então, está se reforçando, continua no mercado, a gente vai falar de mais um interesse do Botafogo, mas nesse momento, observando as opções para cada posição do campo, desde o goleiro, o John, tem o Léo Link e o Raul, que são as opções. Para a lateral direita, aí são as mesmas da última temporada, o Vitinho e o Matheus Ponte. Na esquerda, o Telles é o titular, mas tem o Cuiabano e o Marçal, que acabou retornando ao elenco. Na dupla de zaga, hoje você tem o Caio Fernando e o Bastos, que esse ainda muitas dúvidas em relação à condição física da lesão dele, mas é uma opção pelo lado direito. E zagueiro pela esquerda, tem o Barbosa e o David Ricardo hoje como opções. Olhando para o meio-campo, para esse setor do Danilo, né? Você tem o Danilo, que poderia estar em todas as posições, mas a gente colocou ali junto hoje com o Alan e o Danilo Barbosa, inclusive porque a negociação não vai acontecer com o Fortaleza, né? Foi encerrada. O Danilo, nesse momento, Fortaleza desistiu da contratação, então ele continua no elenco do Botafogo. Ainda para jogar ali naquela primeira linha, o Marlon Freitas e o Newton, jogador da base, tem sido opção também para o David. Já para o meio para frente ali dos 4 atacantes, às vezes 1 meia, 3 atacantes, mas enfim, dependendo da forma de jogar, você tem pela direita o Arthur e agora contratado o Barreira, além do Nathan Fernandes, que é uma contratação do início da temporada. Pelo lado esquerdo, o Montoro hoje tem se firmado, né, o garoto, mas tem o Santi Rodrigues, que a gente apontou como uma das 5 contratações mais caras da história do Botafogo, e o Matheus Martins voltando de lesão também fica como opção. O Savarino e o Joaquim Correia, ali para ser o cara mais centralizado, e o centroavante desse time, hoje o Arthur Cabral ou o Mastriani também são reforços para essa temporada. Já dá para fazer comparações com o elenco do ano passado, Roger? Difícil, né? Difícil, porque você comparar o elenco que ganhou... Ganhou 2, né? Ganhou Libertadores e Brasileiro. Se comparar um com o Almada, é bem injusto, né? Exatamente. Você provavelmente é o elenco mais importante da história do Botafogo, né? Não vou aqui entrar lá nos anos 40, 50, da seleção que o Botafogo tinha, né? Mas, você ganhar Campeonato Brasileiro e Libertadores, e aí depois fazer uma comparação com um elenco que está se formando, por mais que tenham aí muitos campeões também, é difícil. Mas eu acho que o Botafogo tem um elenco muito equivalente ao do ano passado. Você tem um elenco muito homogêneo também. Você tem os titulares, mas você tem jogadores para substituir num nível muito parecido. Acho que o Botafogo
tá caminhando para esse segundo semestre aí, muito parecido com o que fez ano passado. Se vai ganhar ou não, aí alguns detalhes vão nos mostrar. Mas, sem dúvida nenhuma, a montagem é bem interessante. Só para falar do Danilo, o Danilo fez o último jogo aqui, o nosso Richard Souza, que me mandou, ele fez o último jogo dia 18 de maio. Então, a gente está falando maio, junho, julho, 2 meses e meio quase, e ele só jogou 7 minutos nesse último jogo dele. Então, é muito tempo para estar só mantendo o condicionamento com o personal. Então, provavelmente, amanhã o jogo do Botafogo é domingo. É no domingo contra o Corinthians, mas por isso até a expectativa da nossa vantagem não tá, de talvez ser no outro final de semana, né? A expectativa é para 3 de agosto. Perdão, o Botafogo joga amanhã. É que 3 de agosto é domingo, o outro jogo. Hoje é quinta-feira, amanhã já é sábado. Amanhã já é sábado, hoje é sexta. Perdão, Botafogo e Corinthians é amanhã, mas a expectativa é que eles traem no outro domingo. Contra o Cruzeiro, que é contra o Cruzeiro, no dia 3 de agosto, no Newton Santos, aí já com uma semana, né? Para acompanhar com a preparação física do Botafogo. Tem Copa do Brasil também no meio de semana, né? E é contra o Bragantino. E o primeiro jogo no Newton Santos. Então é isso, esse final de semana e meio de semana dá uma carga maior em treinamentos, né, para estrear contra o Cruzeiro no próximo domingo. No Newton Santos. E é confirmado no Newton Santos, mesmo jogo do meio de semana contra o Bragantino. Tem mais um interesse, né? A gente está falando da contratação efetivada, já apresentado o Danilo, mas o Botafogo segue... 13 jogos na temporada do Danilo, né? Desde do meio do ano volta da lesão até esse meio desse ano. Pouca coisa. Mais um jogador no radar do Botafogo, o Taremi da Inter de Milão. E aí, a matéria está completa lá no GE. Globo do Sérgio Santana, apurando aí esse interesse. Aí a questão está mais pelo interesse do jogador, está mais na conversa com o Taremi para definir se ele viria para o Botafogo, porque contra a Inter de Milão, nesse momento, ele não está nos planos e não seria uma dificuldade liberá-lo para o Botafogo fazer a contratação. Ele tem 33 anos, né, o Taremi é iraniano. Seria mais uma opção ali para centroavance, para o jogador, para ser centroavante, para concorrer ali, principalmente com o Arthur Cabral nesse momento, né? O Arthur Cabral tem sido titular, mas tem o Mastriani, que também joga nessa função. Tem alguma posição, você acha, Ana, que ainda vale uma olhada no mercado que a gente mostrou de opções ali para o Botafogo? Talvez os zagueiros, Camila, porque a gente não sabe muito a situação do Bastos, né? Eu acho que talvez um zagueiro aí, o Botafogo tem um super departamento scout, né? Análise de desempenho. Eu acho que talvez uma olhada ali, sim, mas é o luxo do luxo, né? Assim, sim. É o atual, o morango do amor, né? Isso, assim, tem grana, não tenho nada pra fazer, vou fazer o tal do morango do amor. Você não tem nada para contratar, vou contratar um zagueiro. Eu acho que é a única coisa que falta, não que falta, né? Que se dá para observar, olhando ali as opções que tem o Caio Fernando, né? Tem um melhor sobrenome de todos, mas ele não quer mais que use, então vamos usar o Caio Fernando. A gente não sabe a situação do Bastos, o Barbosa, então assim, talvez dá até para você improvisar um volante para jogar de zagueiro, mas o Danilo foi quem mais fez essa função, Danilo Barbosa, né? Que agora tem outro Danilo, tem que chamar no sobrenome. Mas eu acho que, assim, agora é curioso nessa história toda do Botafogo, porque a gente fala de um time que passou negligenciando o campeonato estadual, propositalmente, né? Porque, claro, também voltou mais tarde. Teve o ano passado, né? A reta final do ano do Botafogo foi assim, Libertadores, Copa do Brasil, viagem para o Mundial e a temporada começando num período novo para todos nós, né? Logo na primeira semana de janeiro. Então ele passou ali alguns meses. O Textor falou, olha, gente, não me interessa o Campeonato Carioca, né? Eu quero formar esse time pensando lá na frente. O time pagou por isso. Porque sem treinador, né? Acho que esse é um detalhe. Foram 50 dias para contratar o treinador e trouxe o Renato às vésperas da estreia no Brasileirão. O time paga por isso, começa mal, né, o Campeonato Brasileiro, aí vai buscar um treinador, aí começa um novo trabalho, viaja para o Mundial, manda o treinador embora, volta tudo de novo. Então, assim, a temporada do futebol brasileiro, que é uma temporada intensa, a do Botafogo é mais intensa ainda, porque elas são 2 temporadas dentro de uma, né? Ele forma um time no segundo semestre para realmente disputar o que importa. Só que até aí agora, julho, você vai ter que dar cara para esse time com tantas novidades. Tem outros times também que tem novidades. Se a gente for olhar o Flamengo, o lado direito do Flamengo mudou, né? Não tem Gerson, não tem Wesley, embora tenha grandes contratações para o setor, mas são mudanças significativas. Agora o Botafogo é muita gente nova, gente boa, né? A gente falou do Montoro, mas tem muita gente chegando, inclusive um treinador novato. Um treinador novo também. Inclusive um treinador novato, que a gente não sabe se vai dar tudo certo ou não, mas também é uma aposta do clube. Então, assim, vai ser uma temporada, não dá pra você cravar nada, né? Só dá pra falar que realmente tem boas opções no elenco. Mas você falou intensidade, falando em intensidade, né? É isso aí, amantes do futebol. Essa é a seleção que o Botafogo tá montando. Você gostou? O que você acha? Qual posição do Botafogo é mais carente? A imprensa esportiva rasgou elogios às contratações que John Textor está fazendo, tá na reformulada, dando uma repaginada na cara do Botafogo para esse segundo semestre. Sabemos que o segundo semestre é muito importante nas equipes brasileiras, porque entra oitavas de finais, quartas de finais, as fases decisivas da Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, e também o Campeonato Brasileiro entra na segunda fase já, na segunda etapa, né, no retorno, e aí começa realmente a pegar fogo quem vai ser campeão, quem vai para a Libertadores. Enfim, segundo semestre é muito intenso para as equipes brasileiras e o Botafogo está se reforçando. E John Textor promete contratar mais gente aí. O que você achou do provável time do campinho do time do Botafogo? Deixe sua opinião nos comentários aqui, que ela é muito importante.
Eu acho que sim, Botafogo, Palmeiras, Flamengo vem investindo bastante e devem dar trabalho aí nesse segundo semestre e com certeza conquistar muitos títulos. Você acredita no título do Fogão? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se inscreve para você não perder vídeos como este dos principais times brasileiros. Trago informações aqui, entrevistas coletivas, cortes da mídia esportiva dos principais times e polêmicas que envolvem o futebol brasileiro. Tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo.